Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da QA. O meu nome é Daniel Castro, eu sou o criador da QA e nós estamos aqui para mais um episódio do Café com QA, certo? Bem, o assunto do vídeo de hoje é um pouco polêmico, ou dando continuidade a uma polêmica iniciada no vídeo anterior, tá? O último episódio, né, o episódio anterior do Café com QA, que foi na verdade o terceiro episódio, foi gravado no escritório do ABN AMRO Bank, tá? Hoje eu estou trabalhando de casa, sentei aqui agora, aqui não é o meu escritório, meu home office, né, na verdade ele é lá no fundo, no apartamento. Aqui onde eu estou agora é a sala de jantar, então eu vim sentar aqui agora para tomar um café, final da tarde, relaxar um pouco, e decidi gravar esse vídeo, porque eu tenho recebido, desde que eu publiquei esse episódio anterior aí, sobre o assunto, né, o assunto que foi abordado no episódio anterior, é sobre a análise distorcida de salários no Glassdoor, né, um enviesamento, né, na análise dos salários do Glassdoor, e também sobre a possibilidade de uma distorção nos valores disponibilizados pelo Glassdoor, através da submissão de valores que não são realísticos, né, através de reportar salários que não são realísticos, existe aí a possibilidade de facilmente distorcer esses valores também disponíveis no mercado. Ou seja, já que são salários, né, valores de salários disponibilizados pela comunidade, né, de forma colaborativa, é uma ferramenta colaborativa, que conta com reportes, né, com relatos de salários feitos pelos seus usuários. Isso pode ser facilmente baseado em informações que não são verídicas, que não correspondem com a realidade, ou que não correspondem com a realidade atual do mercado, tá? Então, foi um assunto polêmico, e muita gente veio falar comigo depois disso, né? Eu recebi uma série de mensagens aqui, diversos assuntos, né? Eu fiz umas anotações aqui a respeito dos principais assuntos abordados aí nessas mensagens que eu recebi, e eu vim aqui para discutir um pouco a respeito disso com vocês nesse episódio de hoje, do Café com QA, tá? Primeiro eu gostaria de dar um contexto sobre esse vídeo anterior, né? Uma breve recapitulação. O que eu abordei no vídeo anterior? Primeiro eu mostrei como algumas análises salariais do Glassdoor podem ser distorcidas através de relatos de salários que não correspondem com a realidade, né? Não são reais, tá? Esse é o primeiro aspecto, mas que também pode ocorrer baseado nas informações que já estão disponibilizadas lá, que são lidas de uma forma equivocada, certo? A análise feita sobre os salários é distorcida ou é equivocada. Isso induz, então, a uma interpretação errônea, né? Uma imagem que se tem a respeito da média salarial do mercado para profissionais de QA que não corresponde com a realidade. E, em seguida, eu relacionei isso, né, como um elemento aí que serve de base para algumas promessas que são enganosas, de cursos e mentorias que prometem que qualquer pessoa sem nenhuma experiência prévia na área de TI, nenhum conhecimento prévio de TI, pode conquistar salários aí de R$4.000 num primeiro emprego na área de QA em 3 meses. Né? Isso também, eu não vou dizer que é impossível, é possível, mas não é provável. Não corresponde com o padrão, com a média do mercado. Não é o tempo médio para desenvolvimento de um conhecimento mínimo necessário aí para conquistar a primeira vaga no mercado de QA. E em seguida eu citei, então, na verdade esse vídeo foi reagindo a um vídeo publicado por um profissional de QA que cria conteúdo, que, de novo eu vou dizer aqui, é um conteúdo que em grande parte é relevante, né, traz aí uma série de informações úteis para quem está se desenvolvendo na área de QA, para quem está entrando no mercado, mas que é muito enviesado, que traz uma interpretação equivocada e que, na minha opinião, é uma interpretação que é criada ou que é intencionalmente equivocada para levar as pessoas a acreditarem que isso é viável, que isso é possível, que isso é alcançável, que todos vão conseguir, e inclusive essa é uma promessa, né, feita durante a publicidade dos cursos e mentorias oferecidos por essa pessoa. Existe a promessa de que qualquer pessoa vai obter o primeiro emprego em 3 meses ganhando R$4.000, tá? E de novo, é possível? Sim. Existem casos? Sim, mas não é o que se verifica aí na grande maioria dos casos, tá? Eu diria que o prazo mínimo aí para entrar no mercado de QA, para quem está começando do absoluto zero, um prazo realista, aí vamos considerar 6 meses, a partir de 6 meses, né? 1 ano, talvez, algumas pessoas vão levar aí 1 ano para reunir o conhecimento necessário, conhecimento técnico, profissional necessário na área de testes, assuntos de
fundamentos e conceitos de testes de software, algum conhecimento relacionado à tecnologia de uma forma geral, automação de testes, dominar algumas ferramentas, eventualmente desempenhar algumas atividades aí de voluntariado, de crowd testing, freelancing, né? Algumas experiências aí que podem, então, produzir um perfil aí, um portfólio profissional que permita a esse candidato a uma vaga, a uma primeira vaga na área de QA, conquistar isso aí num prazo que eu diria aí mais realista, de 6 meses a 1 ano, tá? De estudos e preparação, nesse sentido. Então esse foi o contexto do vídeo anterior, tá? Algumas pessoas entraram em contato comigo, algumas questionando por que esse, entre aspas, exposed, né? Por que eu estava me referindo então a essa pessoa, ou utilizando, ou citando, mencionando, utilizando como exemplo essa pessoa, e esse curso e essa mentoria. E o motivo é bem simples. Ele tem sido um buzzword, vamos dizer assim, né? Tem sido um assunto recorrente em diversos grupos, em diversos lugares aí na internet, no LinkedIn, grupos do Discord, WhatsApp, Telegram, tem sido um assunto recorrente, tá? E antes de me posicionar, antes de me pronunciar a respeito, eu fui pesquisar. E ao pesquisar a respeito, após consumir diversos conteúdos, após assistir algumas lives, inclusive tentando interagir durante algumas lives no chat da live, acabei sendo banido, né, tanto no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, não consigo mais enviar mensagens, né, no chat da live, por exemplo, porque algumas informações que estavam sendo apresentadas ali estavam distorcidas e eu acredito que deva existir uma preocupação aí por grande parte dos profissionais da área de QA com relação a como isso pode, de certa forma, impactar o nosso mercado, né, ou até mesmo denegrir o real valor, né, que a nossa carreira, que a profissão de QA tem no mercado de TI. Tá? E eu acho que é uma preocupação válida, muitas pessoas demonstraram essa preocupação, eu me deparei com isso em diversos grupos, em diversos fóruns de discussão, diversas pessoas questionando isso, ou se posicionando contra, ou a favor, ou perguntando, querendo entender um pouco melhor sobre tudo isso que estava sendo veiculado através desse canal e das mídias, das redes sociais, vamos dizer assim, desse empreendimento, né, de educação na área de QA, e eu decidi me posicionar, tá? E o que eu interpreto disso, tá? De todo esse alvoroço que surgiu aí em torno desse assunto, né, que tem estado presente para mim aí desde a publicação do episódio anterior, aqui do Café com QA, já há uma semana, né, eu tô lidando com esse assunto. Eu percebi que esse papo precisa continuar, a gente precisa manter esse assunto vivo, a gente precisa manter o assunto em discussão, não necessariamente se referindo a esse caso específico, a esse canal, a esse curso específico, mas o assunto de uma forma geral precisa ser mantido e essa discussão precisa atingir mais pessoas na nossa área, no nosso mercado, para trazer consciência para esse assunto, né? Para que as pessoas possam estarem melhor preparadas para lidar com esse tipo de assunto e que não se deixem levar aí por promessas enganosas ou uma interpretação equivocada a respeito de salários na área de QA, tá? Então esse é o contexto do vídeo anterior, o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo, e então eu decidi ir um pouco mais além, né? E interpretar um pouco mais esses aspectos e trazer aqui a minha opinião, que se baseia no que eu vejo no mercado, do que eu vi ao longo de toda a minha carreira, e numa análise fria, bastante imparcial, até eu diria, baseada na lógica, baseada nos fatos, no que a gente identifica no mercado, no que a gente vê no mercado. Porque eu sou um profissional de QA e eu também contrato profissionais de QA e eu lido com pessoas de diferentes empresas de consultoria e de diferentes segmentos da indústria, diferentes indústrias, né? Indústria financeira, indústria de software, né? Software houses e outros segmentos aí, tá? Mas principalmente no segmento financeiro, é o que eu mais tenho atuado ultimamente. Mas também já atuei em empresas grandes, aí, Big Techs, né? HP, Dell Computers, enfim. E eu decidi ir mais a fundo, né, nesse assunto, e indo um pouco mais além, então explorando um pouco mais alguns aspectos que foram mencionados no vídeo anterior e que eu estou trazendo alguns aspectos adicionais agora também, eu gostaria de abordar um outro tópico que foi levantado aí em diferentes mensagens que eu recebi, diversas mensagens que foram enviadas para mim pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, tá? Um assunto que, nas mensagens que eu recebia, eu tentava responder e tentava esclarecer esse aspecto, um assunto que foi bastante abordado aí durante a última semana, nessas mensagens que eu troquei aí com as pessoas que entraram em contato comigo, né?
são os efeitos colaterais dessa narrativa. Tá? Essa narrativa ela traz aí uma série de comportamentos, né, de efeitos colaterais que eu considero problemáticos. Tá? O primeiro deles, que eu gostaria de abordar aqui, é a entrada precoce de profissionais despreparados no mercado. O que significa isso? A partir do momento em que eu faço uma análise de salários e digo que os salários são mais altos do que realmente são, ou do que a grande maioria das amostragens de salário aí do mercado apresentam, né? Se eu digo então que os salários são bons, e ao mesmo tempo eu digo, os requisitos são baixos, as vagas são acessíveis, as empresas requerem pouco conhecimento, pouco domínio de ferramentas, de técnicas, pouco conhecimento ou experiência com automação de testes, não precisa saber quase nada, qualquer pessoa pode aprender do absoluto zero em 3 meses. Isso cria no consciente coletivo das pessoas que estão aí no mercado em busca de melhores condições de trabalho remoto, eventualmente, trabalhando para o exterior, né, a partir aí do Brasil, ou até mesmo vivendo no exterior, assim como eu, que eu vivo aqui em Amsterdã. Para quem não acompanhou os vídeos anteriores, aí onde eu me apresento, eu vivo aqui em Amsterdã, na Holanda, né, nos Países Baixos. Estou trabalhando de casa hoje, né, aqui é um bairro, eu moro aqui de frente para uma baía, né, então de frente para o mar, né, tem uma praia aqui na ponta da ilha, isso aqui é uma ilha artificial onde eu moro. Então são condições de vida boas que a carreira na indústria de TI de uma forma geral, mas na área de QA também, né, e para mim principalmente, tudo isso é proporcionado, então, é acessível, obviamente que é acessível, obviamente que isso é proporcionado para alguns profissionais que atingem, então, um nível de crescimento dentro da sua carreira, mas isso requer tempo, isso requer preparo, isso requer uma carreira aí baseada em diversas experiências, diversos aprendizados, diversos níveis de desenvolvimento técnico, profissional, enfim, né? Diversas habilidades aí são necessárias, e isso não se constrói em 3 meses. Mas muitas pessoas são seduzidas por essa promessa de salários altos, condições de trabalho muito boas e de requisitos muito baixos, certo? Muita facilidade para algo muito relevante, muito bom, tá? Então, isso proporciona, né, a essas pessoas uma visão equivocada, na minha opinião, tá? Um pouco distorcida ou inflacionada com relação às chances que são muito grandes, os salários que são muito altos, o mercado que tem uma demanda muito grande. Então isso tudo proporciona para essas pessoas esse tipo de visão, esse tipo de interpretação, né? Desenvolve essa interpretação e muitas pessoas acabam decidindo entrar nesse mercado e mesmo antes de estarem preparadas, já se lançam ao mercado, tá? Então é uma entrada ou uma tentativa de entrada muito precoce de profissionais que estão despreparados, tá? O que isso ocasiona? Primeiro, muitos perfis, né, muitos desses profissionais que têm perfis que não estão preparados, nitidamente não estão preparados, não têm tempo suficiente para terem se preparado, para terem adquirido experiências, para dominarem o que os requisitos pedem nas vagas, né? Então, isso acaba se baseando grandemente, né, fortemente, na criação de uma estrutura de supervalorização de perfis de profissionais que não estão preparados, né? Que estão estruturados com uma aparência de senioridade a qual eles não correspondem, tá? Isso, inclusive, é uma das abordagens sugerida por um desses cursos que propaga, então, primeiro, essa visão distorcida, né? Essa visão que não é realista a respeito do mercado e sugere para essas pessoas que não estão preparadas que elas simulem, então, que elas criem, que elas estruturem os seus perfis de uma forma supervalorizada. Tá? Então, profissionais que não têm um conhecimento suficiente sobre determinadas ferramentas, colocam lá no seu currículo ou no seu perfil no LinkedIn que possuem tal conhecimento, que dominam tais ferramentas, sendo que muitas vezes viram essa ferramenta apenas em uma aula dessa mentoria ou desse curso. Tá? Então, isso acaba supervalorizando certos perfis e criando uma aparência de uma senioridade que não é real, tá? Que não condiz com a realidade. Um outro resultado, né, um outro efeito colateral que eu observo aí é uma pressão por resultados irreais, resultados que não são realistas, tá? O que isso significa? Muitas pessoas acabam então sendo forçadas a simular esses perfis que não são realistas, a demonstrar de forma, eu diria assim, supervalorizada, certos conhecimentos, certos resultados,
colocam nos seus perfis, nos seus LinkedIns, cursos, certificações, uma série de coisas que eles muitas vezes adquiriram, então, num curto período de tempo, mas que não de forma consistente, não tiveram tempo de praticar e de desenvolver aquele conhecimento, e de consolidar aquele conhecimento e de adquirir aquela experiência adequadamente. Mas existe então toda essa pressão, essa corrida, essas pessoas, elas têm essa pressão, que foi causada, na verdade, né, que foi criada por uma promessa de que em 3 meses elas vão chegar lá, elas vão conquistar esses resultados. Então existe uma pressão por esses resultados. E isso acaba minando o valor real que a experiência real tem, tá? A experiência real que o estudo consistente, que a experiência de trabalho proporcionou a alguns profissionais. Então tem muitos profissionais que têm essa experiência, tiveram um tempo de carreira suficiente para assimilar esse conhecimento, para colocar em prática esse conhecimento e consolidar, então, esse perfil de carreira, esse nível de senioridade, e isso tudo é minado, o valor disso tudo é minado. Por quê? Quando muitos profissionais estão simulando um nível de senioridade que eles não possuem, e isso é interpretado, então, como uma grande falácia, uma grande enganação, quando um profissional que realmente tem aquela experiência, aquele conhecimento, e que está preparado e que realmente corresponde àquele nível de senioridade, quando ele se prepara, então, para tentar se candidatar para uma determinada vaga, ou é submetido a um processo seletivo, muitas vezes ele é colocado no mesmo nível desses outros profissionais que não estão preparados, tá? E por fim, o último efeito colateral que eu observo é uma frustração crescente que não acontece só para profissionais, tá? Que, primeiro, que tinham um sonho, que receberam uma promessa de que iriam conquistar certos resultados que não conquistam, ou de profissionais que têm já experiência, conhecimento, tempo de carreira suficiente, que estão preparados, mas acabam se frustrando por estarem, então, num ambiente com uma concorrência desleal, né? Mas também, principalmente, recrutadores, porque eles precisam lidar com essa nova realidade. Eles precisam recrutar profissionais e muitos candidatos não estão preparados e eles precisam saber como lidar com isso, saber como separar os profissionais, como selecionar um profissional que realmente tenha o nível de senioridade que eles estão buscando, que domine os requisitos que aquela vaga requer, né? Então, existe uma frustração bastante grande, isso acaba prejudicando e atrapalhando todos os envolvidos aí no mercado, tá? Então, as consequências que isso traz para o mercado. Para lidar com todos esses problemas, muitas empresas, muitos recrutadores acabam tendo que buscar alternativas, né? Definir estratégias para lidar com isso. Então, algumas consequências são causadas por conta disso, né, para o mercado como um todo, né. Primeira consequência que eu identifico aqui é que as empresas elas acabam se vendo obrigadas a aumentar o nível de exigências de uma determinada vaga, né. Eles têm lá uma vaga de emprego para publicar no seu site, na sua página de vagas, ou no LinkedIn, ou em outros sites de empregos. E como eles estão recebendo muitas candidaturas de profissionais que não estão preparados, eles acabam tendo que elevar o nível de exigência de uma forma mais geral. Então, todas as vagas que eram de nível júnior, que tinham níveis de exigência, de requisitos de vagas, que eram acessíveis para profissionais de nível júnior, mas que muitos profissionais que não tinham esse nível de senioridade ou que não correspondiam aos requisitos dessa vaga, conseguiam simular ou fingir ou representar ter, eles acabam tendo que, as empresas, os recrutadores acabam tendo que elevar o nível dessa exigência, o nível desses requisitos, de uma forma geral. Para quê? Para filtrar todos aqueles que não estão preparados para acompanhar os novos requisitos de vaga nesse novo nível em que eles são definidos, né? Então é uma estratégia para filtrar quem não está preparado. Então tem muitas vagas que eram inicialmente publicadas com nível júnior, a empresa precisava de um profissional de nível júnior, já era o suficiente para suas demandas, para suas necessidades. Muitas vezes agora essas vagas elas são descritas de uma forma com muito mais requisitos e com um nível de exigência muito mais alto, que acabam sendo infladas então, né? Acontece uma inflação aí nos requisitos e no nível de exigência das vagas, que acaba levando elas para um nível que hoje corresponderia ao perfil de um profissional de nível pleno, tá? Então, esse é um impacto aí que é causado para os profissionais que são de nível júnior, que cumprem os requisitos da vaga e que agora não vão mais conseguir concorrer àquela vaga que eles poderiam concorrer, porque essa vaga acabou tendo os requisitos e as exigências inflacionadas para um nível mais alto, tá? Então, muitos profissionais que estavam alinhados precisam se ajustar, então, ou correr atrás de se desenvolverem mais rapidamente do que seria a curva de aprendizado e desenvolvimento de carreira
natural, eles acabam tendo que acelerar isso para conseguir acompanhar o crescimento do nível das vagas e dos requisitos. Isso aumenta, como eu disse antes, a concorrência, né, gera uma concorrência desleal, e a concorrência, a gente sabe que a lei de oferta e procura, né, oferta e demanda, ela acaba baixando os valores, né? Nesse caso aqui vai baixar os salários. Por quê? Tem uma oferta muito maior de profissionais no mercado e a demanda por profissionais é a mesma, não mudou, né? Nós temos aí ondas, né? Tem épocas em que o mercado está contratando mais, épocas que está contratando menos, mas de uma forma geral, a demanda é uma determinada demanda, com a sua flutuação, com a sua variação aí que nós conhecemos já, mas a oferta de profissionais aumentou, agora tem muito mais profissionais se candidatando para uma vaga. Por que eu sei disso? Quando eu abro uma vaga e estou recrutando, eu recebo uma quantidade de candidatos se candidatando, então, se submetendo a esse processo seletivo, que é muito grande, muito maior do que nós tínhamos há algum tempo atrás. Tá? Então, em uma semana de vaga aberta, nós recebemos mais de 100 candidaturas, ou centenas, muitas vezes, e isso acaba tornando o nosso processo seletivo mais lento, acaba dando muito mais trabalho para os recrutadores, para o hiring manager, né, que é o gerente daquela vaga, para os colegas que vão estar envolvidos aí em avaliação técnica, em entrevistas, enfim. Então essa concorrência, ela acaba reduzindo os salários, desvaloriza o profissional, desvaloriza a área, né, porque acaba sendo uma área em que muitos profissionais que não estão preparados, que vão se candidatar para uma determinada vaga, vão conseguir passar para as próximas etapas e vão, eventualmente, ser barrados nas próximas etapas por não reunirem os requisitos necessários para aquela vaga, e isso gera uma imagem que desvaloriza a nossa área, né? Transparece para o mercado que a nossa área não tem profissionais preparados e qualificados adequadamente, tá? Outro aspecto, aqui agora mudando um pouco de assunto, que eu gostaria de trazer como uma sequência aí, numa linha lógica, né, depois de falar dos efeitos colaterais, que essa narrativa a respeito das vagas e salários e requisitos equivocados trazem, as consequências que isso causa no mercado, eu gostaria de falar um pouco sobre a responsabilidade que nós temos, tá? A nossa comunidade de profissionais de QA, profissionais que realmente possuem a experiência e os requisitos necessários para determinadas vagas, que já estão inseridos aí no mercado, já estão crescendo nas suas carreiras, se desenvolvendo, já estão em níveis de senioridade mais altos. Existe uma responsabilidade, nós somos responsáveis por tomar conta da nossa área, da nossa categoria, né, da nossa comunidade. E nós temos que ser responsáveis principalmente ao produzir conteúdo, ao produzir informação, né? Quando eu produzo um vídeo como esse ao qual eu reagi, né? Um vídeo falando que os salários de profissionais em nível júnior, né, nível iniciante na carreira, com menos de 1 ano de experiência, são mais altos do que realmente são, eu estou produzindo todo esse problema, né? Estou trazendo uma narrativa problemática que gera efeitos colaterais, que gera consequências no mercado, e eu preciso ser responsável, eu preciso produzir um conteúdo crítico, um conteúdo que informe de verdade, sem enviesar, né, para aquilo que é conveniente para mim, para vender os meus cursos, as minhas mentorias, né? Então, eu preciso ser responsável com aquilo que eu produzo de informação. Então, a minha questão aqui não é só denunciar esse comportamento que eu considero como danoso para a nossa comunidade, tá? É propor uma reflexão, é trazer esse assunto aí para discussão, né, para os nossos fóruns de discussão, nossos grupos, aqui nesse canal do YouTube, trazendo esse vídeo, de repente recebendo comentários a respeito das opiniões das pessoas, respondendo a esses comentários, trazendo novos episódios aí, convidando pessoas para trazerem outros pontos de vista a respeito disso, né? Eu estou incentivando a discussão, né? A discussão franca, aberta, honesta a respeito disso, e principalmente trazendo esse tipo de reflexão e de questionamento, né? Que tipo de profissionais eu estou incentivando a serem formados, né? Ou como eu estou incentivando esses profissionais a se formarem, né, como profissionais da área de QA, como profissionais que estão só fingindo representar um determinado nível de senioridade, nível técnico, ou que realmente dominam o que fazem, né? Se fala muito aí sobre síndrome do impostor. Será que esse comportamento não está estimulando o surgimento de muitos impostores no nosso mercado? Então esse é uma pergunta que eu deixo aí, uma reflexão, né, que eu trago, tá? E com essa responsabilidade que a comunidade tem, eu acredito que os membros da nossa comunidade têm um papel decisivo nisso aqui, que é educar com qualidade. É se posicionarem de forma didática, de forma realista, trazendo conteúdo de qualidade, informativo, né? E não prometer atalhos milagrosos, né? A gente tem um papel aí de
educação, né? Um papel aí de disseminar informação e preparar quem está vindo para o nosso mercado. É óbvio que nós precisamos de mais profissionais no mercado, mas profissionais qualificados, não profissionais que estão representando, né, um nível de senioridade que eles não possuem. E esse conteúdo que nós compartilhamos, que nós produzimos, que nós compartilhamos, ele ensina muitas pessoas, né? Muitas pessoas estão consumindo esse conteúdo, né? E ele precisa ser um conteúdo responsável, um conteúdo crítico, e especialmente quando isso influencia a vida das pessoas. Isso está influenciando pessoas que estão deixando as suas carreiras anteriores, né, o seu background, para migrar de carreira em busca de um resultado que é uma promessa vazia, muitas vezes. Isso está impactando aí a vida e a carreira de recrutadores, está prejudicando empresas, está gerando aí como resultado, muitas vezes, uma menor qualidade dos produtos que estão sendo desenvolvidos por essas empresas, processos que não são processos consistentes e maduros o suficiente, né? Então isso influencia aí o mercado, a carreira e a vida de muitas pessoas, tá? Por fim, eu gostaria de me posicionar aqui, né, de uma forma bem firme, bem crítica, bem, eu diria que bem, uma posição de confronto a esse tipo de situação e trazer aqui um convite a esse diálogo para que a gente mantenha esse diálogo, essa discussão viva, né? Eu não compactuo com esse tipo de distorção. Primeiro eu quero deixar bem claro, quero me posicionar de forma bem veemente, né? Eu não compactuo com isso, pelo contrário, no que depender de mim eu vou combater esse tipo de movimento aí crescente no mercado, tá? Eu acho que nós precisamos sim falar mais sobre isso, eu me coloco à disposição para falar mais sobre isso. O canal da QA, ele é um espaço que vai estar sempre aberto para quem quiser trazer assuntos referentes a isso, quem quiser propor pautas, participar de discussões a respeito disso, tá? Os outros meios de comunicação da QA, né? O perfil no Instagram, no LinkedIn, os grupos de WhatsApp e Telegram, onde nós temos discussões a respeito desses assuntos, sem censura, nenhum tipo de opinião a respeito disso é barrada lá ou é discriminada, né? E, como eu disse, eu acredito que nós precisamos falar mais sobre isso, me coloco à disposição, mas sempre de forma ética, de forma respeitosa, né? Eu reagi a um vídeo de um outro profissional de QA, mas de nenhuma forma eu quero denegrir, né, o perfil profissional dele, ou a capacidade técnica dele, a experiência que ele possui, a carreira que ele possui, né? Embora eu tenha investigado e pesquisado bastante para entender quem é esse profissional e que tipo de experiência ele realmente possui, se ele realmente possui a experiência que diz ter, ou se ele se beneficiou do mesmo tipo de técnica e estratégia que ele orienta os seus alunos e mentorados a seguirem, né? Isso eu vou deixar aqui como uma pergunta aberta para que vocês mesmos tirem as suas conclusões, façam suas pesquisas aí, tá? Não vou disponibilizar nenhum tipo de informação que eu talvez tenha obtido aí nas minhas pesquisas, nenhum dossiê que eu tenha produzido, né, ao longo desse período aí de pesquisas a respeito desse assunto. Vou deixar aí a pergunta em aberto para que vocês tirem suas conclusões, tá? E também gostaria de deixar aqui um convite para um próximo episódio tratando desse assunto, onde eu quero ouvir o outro lado. Eu estou me posicionando aqui dos dois lados. Eu sou um profissional de QA e, ao mesmo tempo, eu contrato profissionais de QA. Eu já tenho as minhas estratégias para garantir que eu vou contratar profissionais que têm o perfil técnico necessário, sem que isso sobrecarregue o processo seletivo. Eu customizei ou personalizei um processo seletivo do departamento no qual eu estou inserido dentro do ABN AMRO Bank, para que isso seja acelerado, ganhe agilidade, ganhe e reduza, né, a sobrecarga sobre os profissionais que estão envolvidos nesse processo seletivo, e com isso eu consiga também atingir o nível de requisito técnico necessário para aquela vaga, sem que eu precise elevar esses requisitos para talvez um nível de senioridade que não é necessário para aquela vaga, né? Mas eu gostaria de ouvir o outro lado, eu gostaria de ouvir os recrutadores, os profissionais de recrutamento e seleção, os profissionais de RH, as pessoas que fazem recrutamento de profissionais da área técnica, profissionais de recrutamento tech, né, os tech recruiters, né? Então eu gostaria de deixar aqui um convite aberto para a gravação de um próximo episódio, que provavelmente vai ser uma live, né? E que vai ser uma conversa, nós vamos ter aí uma videochamada, uma conversa aberta, onde eu quero ouvir o que está acontecendo do outro lado desse processo, o que os profissionais de recrutamento estão enfrentando, né? E como é que eles estão lidando com isso e de que forma nós, como comunidade, podemos auxiliar, então, eu diria assim, esse cliente que nós temos, né? Porque a empresa é o nosso cliente. Quando a empresa abre uma vaga, a empresa, ela está dizendo, eu tenho uma necessidade, eu quero comprar essa força de trabalho,
quero comprar esse tipo de talento, né? Estou procurando por esse tipo de talento, estou disposto a pagar por isso. Então nós estamos sendo fornecedores, né? A comunidade de QA está fornecendo recursos e mão de obra e talento na área de QA para os seus clientes, que são as empresas, né? Os consumidores, que são as empresas. Nós precisamos conversar com o nosso cliente e entender qual é a dor desse cliente, o que ele está enfrentando, né, nessa guerra aí, né? E como que a gente pode facilitar isso como comunidade, né? Como que a gente pode oferecer melhores profissionais para os nossos clientes, para as empresas que estão demandando a nossa mão de obra, tá? Então fica aqui o convite para recrutadores, tech leads, hiring managers, as pessoas que estão demandando profissionais de QA, para que a gente discuta aí, para que eles tragam uma visão de mercado e que nós possamos discutir a respeito das estratégias possíveis para lidar com esse tipo de situação, tá? Bom, então basicamente o papo de hoje, ele foi uma conversa bem franca, bem direta, não trouxe o Quali, né, o nosso especialista virtual em QA. Para quem não conhece, acessa lá Quali, QWALLY.qa.com.br, tem um link no site da QA, dá uma experimentada lá, é um agente do ChatGPT customizado para atuar como um especialista de QA, tá? E uma conversa bem franca, bem honesta, bem aberta, sem seguir muito roteiro nem nada, só com uma lista de anotações que eu fiz aqui, baseado aí em uma série de mensagens que eu recebi da comunidade e da audiência da QA, né? E através dessa conversa eu tentei trazer um pouco de informação baseado no que eu observo no mercado, nas experiências e numa análise racional e crítica a respeito desse assunto e com responsabilidade, principalmente, tá? E nós na QA, né, as pessoas envolvidas aí na QA, engajadas na QA, a gente quer ajudar quem está entrando na área, obviamente, mas ajudar abrindo os olhos, né, alertando a respeito de quais são os reais desafios, quais são os reais benefícios que nós temos, para que essa pessoa possa fazer uma escolha consciente, né, e responsável também. E com isso, a gente possa crescer como comunidade, né? Crescer com um propósito, crescer orientado ao que faz sentido na carreira e no mercado, né? E isso é diferente do que crescer com promessas vazias. Então, esse seria o último recado, aí, o último, eu diria que a última dica, ou a última, talvez a última experiência, né, ou interpretação que eu tiro de tudo isso que eu gostaria de compartilhar com vocês antes de encerrar esse episódio, tá? Para quem gostou desse assunto e gostaria de discutir mais a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários a sua dica. De repente, marca alguém lá no LinkedIn, né, marca alguém que trabalhe com recrutamento, que esteja enfrentando esse tipo de problema, ou que esteja se pronunciando aí, se posicionando também no mercado de forma crítica com relação a isso, que poderia contribuir para essa discussão, que poderia ser convidado a participar de uma live para um próximo episódio aqui do Café com QA, tá? Então, se você gostou desse assunto, dessa conversa, gostaria de ouvir mais sobre isso, deixa o seu comentário aqui, curte esse vídeo, encaminha para alguém que possa ter interesse nesse tipo de assunto, que precise ter os olhos abertos, né, que precise ser alertado a respeito aí desse tipo de prática que não contribui de uma forma muito adequada para o nosso mercado. E se inscreve no canal, né? Esse canal surgiu há poucos meses, está crescendo bem lentamente, mas eu entendo que também de uma forma consistente. Eu não estou produzindo conteúdo com tanta frequência, porque existem uma série de outras iniciativas acontecendo em paralelo dentro da QA, como, por exemplo, uma mentoria que está acontecendo com uma turma, né, com aulas ao vivo, algumas aulas gravadas também. E para tudo isso eu preciso de tempo e dedicação, né, para produzir essas outras iniciativas e acabo não me dedicando tanto à produção de conteúdo aqui para o canal, tá? Mas é uma das, eu diria assim, demandas que eu tenho, né? É um dos itens que está aí no meu backlog, me dedicar um pouco mais ao canal, produzir mais conteúdo, não só aqui para o canal do YouTube, mas também para o Instagram, né? O perfil do Instagram. Então, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seu colega aí que pode ter passado por isso já, ou que precisa saber a respeito disso para evitar que passe por esse tipo de problema. Sugere aqui talvez um próximo assunto, né, para um próximo vídeo, ou alguém que possa ser convidado para participar do próximo episódio. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.